Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje a gente vai estar falando dessa análise, né, desses movimentos que estão acontecendo, tá, com todas nós essa semana, tá? O que que essa semana quer nos trazer, né? Sabe aquela sensação de estar um oceano escuro sem bússola. Então, exatamente agora, enquanto a gente abre esse vídeo, essa conversa, você está me ouvindo aqui agora, essa Vênus em Touro que eu falei na sexta está colidindo com Plutão. E isso não é má sorte, gente, é o céu gritando que chegou a hora da gente atentar mais para esse guia que é o nosso mapa, a gente olhar isso com outro olhar, ampliar mais para o lado da simbologia, do que os arquétipos querem nos trazer, dos mitos que estão correlacionados, tá? Então, se você está sentindo aquele frio na espinha desde ontem, né? O medo de repetir padrões que não são seus, então você vai respirar fundo agora, entender que isso não é uma crise, isso é um portal alquímico, tá? Então, para lembrar a todas vocês, como todo mundo gostou do vídeo que eu coloquei, trouxeram bastante pessoas aqui, indicaram, chegou muita gente. Então, toda segunda-feira eu vou estar trazendo uma análise baseada nos grandes astrólogos que a gente tem, mas dentro desse movimento da constelação e do céu, eu vou trazer o que é essa interpretação simbólica de tudo isso, arquetípica de tudo isso, para a gente poder entender como foi essa minha longa jornada da minha própria vida, que eu busquei muitos os significados de todo de tudo isso que simboliza o meu mapa e como a minha história, dentro de todo esse período, que eu fui estudando e fui pesquisando, eu consegui trazer as transformações para mim. Então é isso que eu quero colocar aqui, é um outro olhar, tá? Diferente do que todo mundo traz. Então aqui, para mim, esse sol é como se fosse a nossa meta. Mas não é só isso, essa jornada ela passa pelas sombras da lua. E essa semana, o que a gente tem? Então, eu trouxe aqui um pergaminho estelar para te guiar. Então, se inscreva aqui agora, convide as pessoas que gostem desse assunto, comentem. Então, a gente vai decifrar juntas aqui essa linguagem que lá os antigos, lá na Babilônia, já usavam para navegar crises como essa que estamos vivendo no mundo hoje. Então, onde está essa bússola ancestral, né? Há 4.000 anos, esses astrólogos da Mesopotâmia, eles já gravavam mapas em tábuas de barro. E adivinha? Hoje esse seu mapa é essa mesma tabuinha sagrada. E esse teu grau solar é uma coordenada da sua missão. Mas para a gente chegar lá, para você chegar lá, a gente precisa escalar essa escada da nossa Lua. Então, essa semana, com Júpiter em Câncer, é como se a gente encontrasse um farol na casa 4 do nosso mapa, essa casa das raízes, dos segredos ancestrais, de tudo que a nossa avó carregou, a minha, a sua. Então, imagine esse seu mapa como um pergaminho antigo. Circule essa casa, estou falando para trabalhar com o mental, gente, com a imaginação ativa. Circula essa casa 4 com uma luz dourada na sua mente e sussurre. Onde os meus pés pisam, os meus ancestrais rezam. Respirem, e agora a gente vai começar a falar desses 3 portais da semana, essa integração do Yin e Yang. Vamos lá, o primeiro portal, essa Vênus em Plutão, né? Essa descida de Inanna, essa descida às profundezas, tá? Inanna é aquela deusa suméria que entrega suas joias nesse processo. Então, quando essa Vênus em Touro encontra Plutão, então é como se a gente visse a Lilith, né, que esse lado escuro da lua, essa Lilith rugindo contra correntes. Mas isso é um espelho muito mais profundo, é essa Inanna, por isso que eu trouxe esse mito descendo nesse portão. É como se ela estivesse no portão
do submundo. Então, nessa epopeia suméria, Inanna precisou entregar 7 símbolos de poder para renascer, tá? Nesse processo, para ela chegar nua, despida lá embaixo e morrer para renascer. E você, que joia emocional você precisa sacrificar hoje? Autossabotagem financeira, medo de ocupar espaço, etc. São várias. Anote tudo num papel que será deixado com esse portal que a gente está vivendo essa semana. A hora que você queimá-lo, você escolhe um ramo de uma erva, de sálvia, por exemplo, e você vai demonstrar com uma ação yang, tá? Essa fúria, que não é só de Inanna, é como se fosse a fúria da Medusa, é só um grito, né, dessa Inanna sendo calada dentro de você. Então você vai deixar isso nesse portal, você vai simbolizar, você vai escrever, é um ritual alquímico de transformação e você vai queimá-lo. Então você vai falar, eu não, isso aqui queimou, se transformou, virou cinzas. O segundo portal, esse Mercúrio com Netuno, né? O Mercúrio como esse mensageiro alquímico, né? Então esse Mercúrio em Câncer, enfrentando esse Netuno, é como se a gente vivesse essa Perséfone, tá? Que é raptada, perdida num labirinto. Mas na Babilônia, esse Mercúrio era Nabu. E o que era esse Nabu? Era um escriba divino, gente, que ele decifrava presságios, né, nas nuvens. O oráculo dele era as nuvens. Então, vamos transformar essa confusão em intuição. Vamos transmutar isso, mas como? Quando a sua mente gritar, não entendo, você sentir raiva, quiser reagir automaticamente, pare, respire e pergunte a si mesma: onde o meu corpo já sabe essa resposta? Imagine, medite 1 minuto, pare, respire, não responda, não reaja. Nós vamos ter muitos gatilhos essa semana, a provocação vai vir. Só que se você está aqui, você já está sabendo disso, então você vai trabalhar o quê? Não é nada de fora, você vai trabalhar com o seu interior. Você vai olhar para dentro, você vai começar a controlar tudo isso. E qual é o exercício desse escriba, desse Nabu? Você vai colocar 3 gotas de óleo essencial de rosas nos seus pulsos e vai anotar 3 sonhos esquecidos durante essa semana. Coloque no papel, não deixe eles perdidos voarem com o vento. Anota, gente. E esse cheiro desse óleo vai te trazer a realidade, essa realidade com esse perfume o tempo todo durante o dia e vai te lembrar disso, dessa coisa que você trouxe de dentro e tá colocando, né? Tá escrevendo, tá trazendo à tona essa mensagem, esse presságio da intuição, do oculto. E você fazendo a anotação dos seus sonhos, isso vai te trazer insights mais para frente. E vocês vão entender isso. Eu vou trazer aqui, acho que ainda essa semana, o diário, né? O passo a passo do diário dos sonhos. Então, se você quer entender e ter esse passo a passo, em vez de eu fazer o PDF, essas coisas, eu vou trazer o vídeo. Eu já gravei e vou postar aqui, né, no decorrer dessa semana. O terceiro portal, Júpiter em Câncer, é essa avó Lua. Tá? Esse Júpiter entrando em Câncer, ele está ativando que arquétipo? O arquétipo da Réstia, aquela que reconstrói o lar, que está reconstruindo o seu lar. É como essa energia da avó. Então, essa avó Lua é a que tece a cura onde? Nos ossos da família. Tudo que vem registrado no nosso DNA, de toda a evolução da nossa ancestralidade está nos ossos, gente. Então, aqui eu estou fazendo tecendo essa conexão para que a gente consiga entender tudo isso, essa jornada arquetípica. Vamos lá, a primeira, a tempestade que purifica. Então, nessa semana, essa Vênus em Touro, quadrando Plutão, o que quer dizer? O que está nos trazendo? É como se essa energia colocasse um espelho na nossa frente para refletir o que? Nossas feridas mais antigas. Aquelas feridas que nós herdamos das nossas avós e bisavós. Então, essa é a hora que essa Lilith desperta em nós, aquela parte rebelde da gente que diz:
chega. E quando essa Lilith acorda, hum, já tive comentários raivosos, mas foi um só. Então é o reflexo dessa energia coletiva, e foi através desse comentário da pessoa falar assim: não, um olhar com delicadeza, eu respondo mesmo, rebato mesmo com força total, bateu, levou. Então mostrou esse arquétipo, né? Essa Lilith rebelde, e a gente tem que parar e respirar, porque a gente cometendo, quem que a gente está prejudicando? A nós mesmas. Então as pessoas às vezes não entenderam o conteúdo, mas isso é o que? Uma catarse. É ruim? Não, foi ótimo. Ela conseguiu trazer isso à tona, ela conseguiu fazer uma ação yang, ela escreveu. Então ela está começando um processo, gente. Isso aqui é um exemplo para todo mundo. Os 3 rostos do feminino. A medusa ferida. Então, quando essa crítica vier, e ela virá, com essas energias da semana, ela virá. Você vai se lembrar o quê? Se você está aqui comigo, se você já está inscrito aqui, se você já está dentro desse ambiente da forma simples como eu explico tudo isso, você vai se lembrar o quê? Que a sua raiva não é um monstro. É a medusa te ensinando a erguer limites sagrados. Como dizia Jung, tudo que não enfrentamos volta para a gente como destino. E eu tive o trabalho com as 7 meninas do Carmim no sábado, e uma delas viu a medusa. Eu fiz um processo de descida ao submundo das nossas ancestrais. E ela viu essa imagem. Eu ainda vou fazer análise, né, de tudo, porque eu deixo um tempo, eu trabalho com as sincronicidades que o universo me traz, então eu não vou também ser reativa, tudo papum, eu espero, eu dou esse tempo para mim, para minha alma, para minha intuição, para eu trazer as conexões e entender o que o universo quer me mostrar. Então eu vou trazer mais para frente tudo isso e vocês vão ver, tá? Essa Perséfone no submundo. Como esse Mercúrio em Câncer confrontando Netuno, o que isso está querendo nos mostrar? Que é hora de fazer como essa Perséfone, da gente descer as sombras sem medo, que é Inanna e Perséfone. Perséfone é raptada, Inanna ela tem que como se diz, desfazer, é o desapego de 7 né, objetos muito valiosos, joias. Então aqui a gente está falando que padrões que você herdou que precisam ser libertados, tá? E agora essa recha reconstruindo o lar. E com esse é a representação do que? Desse Júpiter entrando em Câncer. Essa recha está sussurrando aqui no nosso ouvido. A sua casa é o seu templo. Não aquela casa perfeita das redes sociais, gente. Eu estou falando aqui do espaço onde a sua alma respira. A sua casa, a minha alma respira com as árvores. Onde a sua alma respira. Olha que está chovendo. Então, sabe, é isso, essa natureza viva, ela está presente dentro de mim. E como que a sua alma respira? Então é disso que a gente está falando. Então você vai fazer esse ritual da medusa. Então é escrever o quê? Num papel que te enfurece. E depois você transforma esse papel, pega um papel de seda, um papel de arroz, escreve um pequenininho, o que te deixa raivosa, o que te enfurece, e coloca no vaso. Enterra ele, você enterra literalmente isso, essa sua raiva. Tome um banho de Perséfone. Pega uma erva cheirosa e coloque um pouquinho de sal e toma esse banho, libera, tira essa energia, como se você tirasse essa energia de muitas ancestrais, você se libera, você se limpa do que não te serve mais. E o altar da recha desse lar reconstruído, você vai pôr num cantinho da sua casa 3 objetos que tragam essa força ancestral. Uma receita que foi escrita por uma ancestral, fotos, colar, alguma coisa que você recebeu, você coloca ali, põe uma vela, mas a vela não é porque você está acendendo vela para morte, gente, não é isso. É como um farol. Essa vela você vai olhar e vai olhar para esses objetos e você vai sussurrar.
olhando para a luz, você trouxe algo que está no escuro dentro de você, nas suas sombras, a luz, e você vai olhar através dessa luz e falar: "O que foi ferido em ti, eu curo em mim", entendeu? E a gente quebra um padrão para que as nossas crianças e todos os descendentes é um legado para 100 anos, gente. É quebrar um padrão que se repete, e essa é a hora, é a nossa hora, é a hora de fazer isso. É a hora da transformação, isso é real transição. É a gente quebrar todos esses padrões para começar o novo. Então a gente está aqui no meio, e esse novo vai começar através de quem vem depois de nós, gente. Isso é muito importante entender. Nós estamos no limiar, nós somos esse ponto. Então a gente tem uma representação em toda a história da humanidade muito, muito maior do que todo mundo imagina. É muito significativo isso, gente. E essa escada para o sol, né? Se a gente olhasse sol só como um destino, a gente não vai entender todo esse potencial que ele traz. Ele é essa estrela guia para nós, mas essa estrela que só brilha quando a gente honrar a nossa energia yin e yang, integrar as partes. Então é isso, integrar o feminino e o masculino, vida e morte. Então a gente integrar tudo isso, né? Dentro é interno, gente. E essa semana, né, esses aspectos difíceis, eles são o quê? Eles são as escadas, os degraus dessa escada, dessa escalada. Então, como a gente trabalhou a energia, como trabalhar a energia Yin? É aquele ritual, aquela forma de honrar as nossas ancestrais, que eu falei da Recha, da avó. Então, é para acolher as feridas. E a energia Yang ativa é canalizar essa fúria que vem de Nana, de Lilith, para romper o quê? Da própria Medusa, para romper o quê? Os nossos limites. E a gente passou aquilo para o papelzinho e enterrou. Vocês estão vendo? Como a gente trabalhou essa energia já aqui, somente com esses arquétipos dessa semana, como a gente já pode começar a dar passos para transformar o pessoal da gente, sem precisar ir buscar muito longe, é buscando aqui dentro. E lembre-se, aqueles babilônicos que viam os eclipses não como tragédias, mas como recado dos deuses, o quê? Para ajustar a rota. Então, o teu caos emocional é isso, é um eclipse interior pedindo realinhamento, tá? Então esses arquétipos, eles não são condenações, gente, mas eles são ferramentas esculpidas por nossas avós cósmicas. Então toda segunda-feira aqui, às 6 horas do Brasil, às 18 horas aqui no Japão, eu vou estar trazendo uma interpretação da análise dos grandes astrólogos que a gente tem com essa movimentação no céu, tá? Toda semana, porque eu trouxe aquele vídeo de Vênus em Touro e todo mundo gostou, chegaram muitas pessoas, eu fiquei tão feliz, gente. Então eu vou fazer isso toda segunda. Então eu vou trazer isso para vocês com essa análise arquetípica, com os símbolos envolvidos e com transformações que a gente pode ir fazendo com esse passo a passo, que a gente vai transformando a nossa intuição, o que está oculto, o que está no nosso inconsciente, praticando uma ação yang, que é o fazer, que é o ativo. Então a gente já vai trabalhando isso, essa integração dessas energias, porque a astrologia verdadeira é a psicologia aplicada com sabor, olha o sabor, com sabor de pão caseiro da avó. Então esses arquétipos, eles não são condenações, eles são os nossos mapas de libertação. E como você vai como você vai usar toda essa energia como um combustível? Então é trazer essa energia caótica para ser esse combustível da nossa alquimia pessoal, da nossa transformação, né? Então, aqui eu falo dessa parte arquetípica, eu estudo muito isso e busquei muito nos arquétipos do meu próprio mapa e estou estudando ainda mais para poder trazer mais informações para vocês, para a gente entender esse mundo. Não é só papapum, tá ali na casa tal, você vai sofrer um acidente de carro. Não é isso, não são mensagens catastróficas.
A gente tem que aqui uma psicologia aplicada, tá? Não é profecia do caos, não, é desenvolver o nosso interior, a nossa sabedoria interior. Então, se você ainda não é inscrito, essa é a sua casa estelar, gente. Clique aqui, ativa o sininho, compartilha isso com mais pessoas, porque essa cura coletiva começa quando uma mulher ousa ler isso tudo, o seu mapa, a sua história, a sua ancestralidade, mas não é com holofote não, é a luz de velas, tá? Então, e agora, o que você vai acender? Qual a vela você vai acender aqui dentro, nesse altar interior, tá? Então é isso, eu vou trazendo aqui as novidades, vou trazer toda segunda essa análise, tá? E quando eu conseguir com vocês, né, como se diz, a bater as metas, né, as primeiras metas do YouTube, que são 1.000 inscritos, mais as 4.000 horas assistidas, aí a gente vai poder ter, né, de acordo com a plataforma, a gente vai poder ter um acesso para membros, e ali a gente vai trabalhar mais com esses membros, com interpretações mais pessoais, com sonhos, com simbologia, então a gente vai poder ter ali dentro uma conexão mais profunda. Então, eu conto, né, com a ajuda de vocês, vocês vão fazendo, trazendo pessoas, quem gosta, gente, aqui é um canto para a gente trabalhar uma conexão próxima, estar em contato com esse universo através da conexão do nosso corpo, do nosso espaço, da nossa alma, da nossa casa, né? Essa reconstrução desse lar e essa conexão de vida, de experiência, não é conexão lá de cima, não, é conexão com a nossa energia. Então, por isso que é fundamental que vocês tragam comentários, contem seus sonhos, dúvidas, que eu também vou estar trabalhando a cesta arquetípica. Então, eu já escolhi um dos comentários aqui, vou estar falando já nessa sexta-feira, tá? Uma pessoa que trouxe algo e eu vou trazer uma análise em cima daquilo, tá? Então, desse comentário. Então, acenda essa vela interior no seu altar interior, desça ao seu submundo e volte o quê? Com o seu sol na mão. Vocês estão entendendo aqui que tudo isso, esse mapa, toda essa posição dos astros quando a gente nasce é o nosso pergaminho sagrado. Então venham por Carmim. Eu aguardo vocês, eu espero vocês com muito carinho, espero os comentários de vocês e até o próximo vídeo.